Esta é a salvação. E o nome de Josué tem uma pequena diferençazinha, onde diz, ele é a salvação. Porque ele veio salvar os judeus que Moisés havia ido para o monte para morrer. Miguel estava pegando o corpo de Moisés para enterrar. E eles precisavam de um líder. Eu prezo pelo ensinamento, por ensinar. Prezo por isso, acima de tudo. Porque uma igreja que não aprende nada, uma igreja que fica movida só por emoções, é uma igreja de tolos. A igreja tem que ter espiritual, tem que ter línguas estranhas, tem que ter dons espirituais, tem que ter muito fogo. Mas uma igreja sem conhecimento se consome, ela é destruída. Porque a Bíblia diz o quê? O meu povo é destruído porque lhe faltou o quê? Conhecimento da minha palavra. E ele diz assim, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, tu te destruirei. Eu quero ver essa igreja em chamas, pegando fogo, cheia da glória de Deus. Mas acima de tudo, que ela conheça o Senhor na essência, na santidade, naquilo que é real, puro e verdadeiro. Amém? Porque isso está acima de todas as coisas. Queridos, eu vou ministrar só um pedaço da mensagem, por causa da hora, não estou chateado com nada, glória a Deus por tudo, amém? Mas eu preciso ministrar uma parte da mensagem de hoje. A gente ministra outro dia, né? O complemento dela. O tema da mensagem de hoje é primícias. Não, perdoa. Princípios. Todo mundo pensou que ia falar de primícia, não tem nada a ver, eu não falo disso não. Vamos falar de princípios. Amém? O tema da mensagem de hoje é princípios. A Bíblia diz assim, aqui onde eu estou lendo, em Romanos 12. Quem puder achar, ache por favor. Romanos 12. A partir do verso 6. Diz assim: temos todos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o em proporção da sua fé. Versículo 7, 8, versículo 8. Vamos pular para o versículo 8. Se encorajar, se encorajar. Gente, me perdoa, minha Bíblia deu um chute, me dá uma Bíblia aqui, Nilo. Me perdoa. Eu preciso ler aqui mesmo. Versículo 6, 7 e 8. Vamos lá. É diferente a Bíblia do Nilo, tá? Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmera-se em fazê-lo. Ou o que exorta, faça com dedicação. E o que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Amém? Muito bem. Eu vou ter que ministrar somente parte da mensagem, porque eu tenho um período de tempo para orar com vocês, e depois eu tenho 2 assuntos para tratar. Queridos, primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus, o tempo todo, na palavra, na criação da humanidade e tudo mais, Deus ele tem um propósito com toda a humanidade. Qual é? Deus não fugiu o plano inicial desde a criação. Entende isso? Deus não fugiu o plano inicial da criação. Qual é o plano inicial? Ter um povo, ter filhos, um povo para se relacionar com Ele. Pessoas para se relacionar com Ele. Pessoas que pensem como Ele. Pessoas que tenham atitudes
coniventes com os princípios de Deus. O tempo todo Deus está querendo que o homem retorne para Ele, de forma diversa. Um caminho para retornar para Deus é Jesus Cristo, Senhor. Para que isso? Pastor, por que retornar? Retornar a tudo, queridos. Porque tem muita gente hoje, infelizmente, nós vivemos uma época muito perigosa e muito enganadora, falsa. Que época é essa? Onde as pessoas estão indo para a igreja como um lugar em que você vai receber uma bênção material. A gente cansa de falar isso aqui, não é verdade? Pois é, a igreja é um lugar que você adora a Deus, e a igreja é um lugar que você tem comunhão com Deus, e é onde você recebe informação e treinamento para saber qual é a tua missão, qual é o teu propósito. Para que nós fomos chamados? Nós fomos chamados para servir. Nós fomos chamados para adorar o Senhor. Nós fomos chamados para andar dentro dos princípios de Deus. Nós fomos chamados para andar segundo a vontade de Deus. E não segundo a nossa vontade. E não segundo o que eu acho. Eu fico tão triste em ver quantidades e quantidades de igrejas. Igrejas são levantadas, umas acham que o Pentecostes, aquele Pentecostes de glória a Deus, aleluia, aquela coisa toda, aquela barulhada toda, é importantíssimo, glória a Deus. Todos aqui deveriam estar dando glória a Deus. Amém? Porém, existe um detalhe. O grande segredo da igreja não é somente o culto, mas é o que é dado de treinamento a cada um dos seus membros para que o culto continue em casa, para que o culto continue durante o dia na vida daquele cristão, para que a forma de vida, de cultuar, continue naquela vida, e que haja uma proposta de transformação contínua e diária. Porque devemos fazer o que como cristão? Devemos estar em busca diariamente do que? De uma transformação, de uma mudança. A pior coisa, eu acho que o pior estágio que um crente pode chegar, para mim, eu digo que é o caos espiritual. Eu digo para vocês que é o caos espiritual. Não é aquele crente desviado que está dentro da igreja, não é o crente que está em pecado dentro da igreja, não, esse sabe que está em pecado, esse sabe que precisa de Deus. Sabe qual é o crente? Aquele que acha que chegou no top da espiritualidade e acha que não precisa de nada. Acha que é dono de tudo e sabe de tudo, entende de tudo e não precisa de ninguém para ajudá-lo. Eu quero dizer para vocês que o grande segredo da igreja é que não tem o grande da igreja é Jesus. O grande da igreja é o Espírito Santo. O grande da igreja é que todos nós dependemos dele. O grande da igreja é esse que é o grande. Nós já temos uma estrela, nós já temos alguém por nós, já temos alguém que cuida de nós, amém? Então vamos depender dele. Vamos ser real, confesso, dependemos exclusivamente do Senhor. Nós dependemos de Deus, necessitamos de Deus, precisamos de Deus. Por mais que eu seja um homem de oração, por mais que eu seja um pastor, um homem que eu oro, leio Bíblia, estudo a palavra, eu sou totalmente dependente do Senhor. Ai de mim se eu não depender do Senhor. Mas eu queria falar aqui que Paulo está falando aqui sobre ministério. Amém? O que é ministério? Ministério é serviço. A palavra ministério significa servir. Ok? Ministério significa servir. E eu pergunto para você, uma pessoa, eu quero que você comece a pensar em você como servo. Quais são os ministérios que você tem naturalmente? Primeiro ministério que você tem quando você nasce com o ministério de ser filho. Ué, pastor, ser filho é um ministério, é um serviço.
pastor, como é que é isso? É assim, porque se você olhar nos textos abaixo, versículo 11, Paulo diz assim: não sejais descuidados no zelo, sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor. Isso é, todo ministério é serviço, e se é serviço, tem que ser zeloso desse serviço. Eu não vou entrar dentro da mensagem, não. Se eu entrar aqui onde eu quero, a gente vai ficar aqui por um bom tempo, e nós já perdemos todo o tempo, perdemos não, nós já gastamos o nosso tempo com coisas úteis, amém? Então, queridos, eu queria falar para você assim, ser filho é um ministério. E eu pergunto, que tipo de filho vocês têm sido? Nesse ministério de ser filho, que tipo de filho você tem sido? Porque é obrigação sua perante os olhos de Deus, como servo de Deus, você tem que servir a Deus como filho. Como é que você serve a Deus como filho? Sendo um bom filho. E quais são as características de um bom filho? Obediência, submissão, não ser pesado ao seu pai, nem à sua mãe, nem ser jugo na vida dos seus pais, não ser jugo. Filho que é jugo, não está exercendo seu ministério como deveria. Não está. O filho precisa exercer seu ministério de filho, sendo a bênção, a alegria dos seus pais. Ele se torna uma fonte de alegria na vida dos pais. Por quê? Porque ele exerce seu serviço para Deus. Cuidar do seu pai, servir a seu pai, honrar o seu pai, é servir a Deus com alegria e honrar a Deus sobre todas as coisas. Porque se você não sabe, tudo tem uma representatividade do Senhor. Se você é um mau filho, como é que você vai ser um bom crente? Se você é um mau filho, como é que você vai ser obediente a Deus devidamente? Como é que você pode ser obediente na igreja, segundo a vontade de Deus, já seu pai, sua mãe, você desonra, não importa que tipo de pai e de mãe você tenha. Amém? Qual é o outro serviço que você tem que exercer? Vamos colocar logo a nível de família, porque nós estamos no culto, né? Não é culto da família? Então, qual é o outro serviço que você tem? O serviço de ser pai. Você serve a Deus como pai, na vida do seu filho. Isso é você, Nilo, por exemplo, é servo de Natã e de Samara. Você tem que exercer autoridade com sabedoria de pai, porque você vai estar servindo a eles com autoridade. A autoridade serve com amor. A autoridade traz para perto. Amém? A autoridade traz para perto de si. A autoridade ensina. A autoridade exorta. A autoridade ama. Porque muita gente confunde. Eu venho de uma linhagem onde paternidade, na minha época de filho, o pai tinha que pegar um cinto, colocar em cima de um lugar e meter a pregada no filho, que aí o filho ia andar direitinho. Que tipo de geração nós tivemos na geração passada? Uma geração revoltada, uma geração distante, desprovida de respeito e de paternidade. E parece que essa geração tem piorado, porque uma geração vem com a violência, isso é, quebrando a imagem de um pai amoroso, de um pai carinhoso. A próxima geração vem o quê? Eu não vou bater no meu filho, mas também não vou cuidar dele. Quando paternidade, a imagem da ideia da paternidade está sendo destruída. Um pai
o pai tem que considerar o seu filho, até ele casar e liberar ele, a coisa mais importante da sua vida. É responsabilidade do pai chamar o filho, olhar no olho e dizer: você está errado. E como filho bom que serve ao Senhor, acatar a autoridade do seu pai e obedecê-lo e seguir sempre nesses princípios. Não importa o tipo de pai que você teve, se você é um bom filho perante os olhos de Deus, você vai perdoar todos os erros do teu pai. Não importa que tipo de filho você tem hoje, se você serve a Deus como pai, você vai começar a assumir essa postura. Espera aí, eu sou um sacerdote como pai perante Deus, então meu filho é um elemento à parte ainda. Então eu vou buscar a direção de Deus para cuidar do meu filho. Pai chama filho e caminha com ele. Pai ouve o seu filho. Pai fala com o seu filho. Amém? Mãe, ministério de mãe, servir. Eu acho que o ministério é um dos maiores ministérios que existe da mulher. Por quê? Porque a mulher está do lado do marido, é ajudadora. Ela tem que auxiliar e fortalecer o homem como líder e como cabeça. É ela que fortalece a liderança do marido. É ela que estabiliza a liderança do marido em casa como cabeça para os filhos. Porque uma mulher, deixa eu explicar uma coisa para vocês, uma mulher que quebra a autoridade do seu marido perante seus filhos, ela está trazendo para dentro da sua casa, ela está abrindo a porta da casa para rebeldia entrar. Entra, dona rebeldia. E aí você vai ter filhos rebeldes, filhos revoltados, filhos isso, filhos aquilo. Por quê? Porque aquela mulher quebrou a autoridade do marido, do pai, perante seus filhos. E quando você quebra a autoridade do seu marido, você está dizendo para o teu marido: você não é um Zé Mané, você não tem autoridade, você não tem isso. Perante os seus filhos, quando você faz isso, você abre a porta da rebeldia, do espírito de rebeldia para entrar nos seus filhos. E nunca eles terão na mente deles a imagem positiva e saudável de um pai como autoridade. Sabe o que vai acontecer? Você pode fazer seu filho um forte candidato a ser um péssimo cristão, e um cristão cheio de problemas dentro da igreja, onde nunca vai fluir, nunca vai ministrar, nunca vai crescer, nunca vai ser ninguém. Eu queria a atenção de todos, por favor. Estou ouvindo o ventilador, que bom, né? Sério esse assunto, né? Sério, muito bom para a gente ouvir, pensar, levar para casa, para conversar com o travesseiro à noite. Por que certos problemas acontecem em casa? Por que certas coisas acontecem em casa? Sabe por quê? Porque alguém não está exercendo o ministério como deveria. Qual é o ministério agora? Porque eu não tenho tempo, tenho pouco tempo, tenho 5 minutos só. Qual seria o ministério do homem como marido, guardião, protetor, o que ouve a sua esposa, conversa com ela, dá atenção a ela, protege a sua esposa, cuida dela como o vaso mais fraco, supre suas necessidades sexuais, supre suas necessidades emocionais, supre suas necessidades afetivas, e de certa forma, o bom marido ainda consegue exercitar sobre a mulher paternidade. Porque toda mulher precisa de um pai, tendo um ou não, depois que casa, alguém dentro de casa para cuidar dela.
E isso tem sido deixado de lado por muitos maridos. Muitos maridos precisam exercer esse ministério de marido. De valorizar a esposa. Pedro disse assim: honra a tua mulher como vaso mais fraco. A mulher precisa ser guardada e protegida o tempo todo. A mulher tem que ser, não pode ser largada, lançada às feras. O homem tem que estar sempre demonstrando que ele está em volta, ao redor, guardando e protegendo a sua esposa. Porque esse é o papel do marido. Mulheres, papel da esposa, da mulher. O homem, ele precisa de um amante, ele precisa de uma esposa, de uma amiga, de uma parceira, de uma companheira, de uma cúmplice, de alguém que esteja do lado dela o tempo todo, do lado dele o tempo todo. Sabe para quê? Porque a imagem da mulher na vida do marido é uma imagem, sabe, de suprimento de todas as carências. Se vocês não sabem, há uma probabilidade do homem ser muito mais carente do que a mulher. Primeiro, na própria sexualidade. Uma ocasião, uma amiga minha veio conversar comigo. Me procurou e falou: Paulo, eu estou com um problema. Qual é o problema? Fala para mim. Ela: estou com um problema porque meu marido, eu estou desconfiada que o meu marido está me traindo. Eu falei assim: vamos dar uma avaliada como é que está teu ministério de esposa? Vamos avaliar teu ministério de esposa para ver se teu marido está te traindo? E eu falei assim: como é que está a sua vida sentimental com ele? Você conversa com ele, você dá atenção, você é uma pessoa legal quando ele chega em casa, você é uma pessoa que conversa com o teu marido, você se apoia nele, faz com que ele se apoie em você, vocês trocam figurinha, vocês conversam. Ela, mais ou menos, às vezes ele chega, ele está com um problema, chega meio zangado, e eu já falo para ele: por que você está com essa cara? Aí eu falei assim: pois é, nessa hora você deveria, como esposa, chegar para ele e perguntar: ô, meu amor, o que está vendo, o que eu posso fazer? Vai lá tomar um banhozinho que eu vou preparar um lanchinho para a gente aqui, e a gente vai conversar. Amém? E eu perguntei para ela: e como é que está a sua vida no sentido de sua vida sexual? Aí ela falou assim: o que é isso? Aí eu falei assim: quer dizer então que você não tem uma vida sexual ativa, legal, progressiva, boa, saudável? Não existe um romance, não existe uma coisa ardente e flamejante em volta de vocês dois? Ah, Paulo, isso aí é lá no início do namoro. Eu falei: não existe? Então eu quero te dar uma boa notícia e uma má notícia. A boa notícia é que você pode mudar a história do teu casamento, amém? Ela: legal. Qual é a segunda notícia? Você está sendo traída. Paulo foi estar sendo traído porque você, teu marido, ele não precisa de uma mulher para cozinhar, ele precisa de uma esposa. Esposa é aquela que anda do lado em todos os sentidos. Como ele precisa ser teu esposo, você precisa ser esposa dele. Para que vocês não percam o quê? A continência. O que significa a palavra continência? A continuidade. O culto de hoje está diferente, né? Tão barato. Isso é, se o marido não tem, se a esposa não tem vida sexual, como é que esse não vai querer? Que fidelidade! Deixa eu explicar para você. Quando você não tem uma vida com teu marido sexual, você o está traindo. É você que está traindo ele.
Com quem? Com o travesseiro. Automaticamente ele vai te trair. Pastor, mas meu marido é homem de Deus, então você é uma carrasca. E o marido, ele deve casar com uma esposa e não com uma carrasca. Eu tinha vontade, de todo o coração, de pegar todo homem não sabe, todo homem tolo que não sabe cuidar de uma esposa, arrancar a esposa dele e colocar na mão de isso, no mundo imaginário, na mão de alguém que sabe cuidar, e fazer ele encontrar com ela. E aí? Como é que está com a nova vida agora? Estou feliz da vida, agora eu tenho isso. Eu conheço gente, amiga minha, que eu faço gabinete, que eu cuido, que diz que eu dei conselhos, não vá por aqui, e foi. E que eu disse, procura mudar nisso. Hoje vive uma vida hoje, que diz para mim, por que eu não segui teus conselhos? Porque quando Deus criou homem e mulher, Deus criou toda a estrutura de um e de outro para suprimento de necessidades. Tanto um sobre a necessidade de um, quanto o outro sobre a necessidade deles. Quando você deixa falhar na tua parte, quer ver uma coisa? Você pega um motor, tem ele Marcelo, tem aqui Dudu, mecânico, você pega um motor lá, se não botar uma peça, liga o motor, Marcelo, funciona. Se funcionar, acaba com tudo, porque as peças estão fora do lugar. E assim é a vida. A vida tem que estar as coisas no lugar. Vocês querem saber quem mais exercitou o ministério de tudo na vida dele? Foi Jesus. Eu queria perguntar para vocês, por que Jesus começou o ministério aos 30 anos de idade? Porque ele teve que cuidar da família. O seu pai morreu novo, e ele era o primogênito. Como primogênito, ele tinha que ser o pai dos seus irmãos. Ele exerceu o ministério que ele tinha primeiro em casa, primeiro na família. Primeiras coisas é casa. Não adianta ministério espiritual na igreja se não tiver ministério de família, se a tua família não estiver sendo guardada e cuidada. Não adianta. Você vai viver uma vida de farsa, e uma hora a tua máscara vai cair, e a farsa vai desaparecer, e tudo vai ser revelado. Porque todo mundo, ninguém é igual a Deus para ter paciência, para esperar, paciência para... Ninguém é igual a Deus, só Deus é Deus. Só Deus sabe esperar, só Deus tem paciência para as coisas. Só Deus tem, nós não. Não seja no teu servir como filho, como marido, como esposa, como mãe, um fardo na vida da tua família. Amém? Eu quero pedir perdão a vocês, eu não posso continuar, já passei do meu tempo. Mas eu quero pedir uma coisa, esse mesmo texto orienta, sejam amorosos, sejam pacientes, sejam bondosos, compreensivos. Joga fora no lixo, queridos, essa amargura. Se você não consegue, busca de Deus a cura, busca de Deus a libertação, busca de Deus a restauração.
Mas não deixe o diabo vencer você naquilo que Deus te deu para fazer. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Amém? Vamos ficar de pé.